Galera do segundo ano, tudo bem? Estou de volta aqui agora para gravar uma série de vídeos, talvez 2 vídeos no máximo, ou talvez a gente vá para 3, dependendo do que eu falar aqui, sobre John Locke, que é referente à aula. Eu vou anexar nos pontos referente ao dia 12 de maio, tá bom? Então, nós falamos na última série de vídeos lá sobre Thomas Hobbes, e o Thomas Hobbes é um absolutista, né? Ele é um monarca, ele defende a monarquia absolutista. O John Locke, ele vai ser um liberal, tá? Um liberal constitucional parlamentarista. Primeira coisa, o que é parlamento? Parlamento você tem que ver desde lá a Revolução Inglesa, tá? Revolução gloriosa, enfim, que vai mudar completamente a política da Inglaterra, do Reino Unido naquele momento. E o John Locke, ele está inserido dentro desse contexto aí, tá? A Câmara dos Lordes, a representatividade, será que existe essa palavra? Não sei, mas enfim, a representação, né, de vários e vários lords, de várias pessoas que têm uma capacidade econômica, uma capacidade de influência muito mais apurada, e essas pessoas vão ter a possibilidade de legislar, de decidir coisas referentes à política, tá? Quais são as bases desse liberalismo? Pega lá teu material de conteúdo, cadernão, na página 165. Você vai ver lá, né? Empirista inglês fortemente influenciado pelo pensamento de Newton, assim como Hobbes, principalmente na perspectiva mecanicista. Então, o John Locke é um filósofo empirista, você tem que lembrar disso, tá? A exemplo do Thomas Hobbes, ele também tem essa influência do empirismo britânico, porque ele também é britânico, assim como o próprio Thomas Hobbes, tá? Quando Locke escreveu 2 tratados sobre o governo civil, a sua principal obra de filosofia política tinha 2 objetivos: refutar a doutrina do direito divino dos reis. Olha a diferença aí de Locke para Hobbes. Enquanto o poder divino do rei é importante para o próprio Hobbes, né? Para o Locke isso não deve mais existir. Aí está o teor da própria Revolução Inglesa, tá bom? A descentralização do poder absoluto. Direito divino dos reis, do absolutismo régio, assim como criar uma teoria que conciliasse a liberdade dos cidadãos com a manutenção, aí tu viras a página lá para 166, manutenção da ordem política, pois como baluarte intelectual do liberalismo percebe-se uma ligação de Locke com o iluminismo e o advento de uma nova e inevitável realidade. Na história você vai ver essa passagem aí, inclusive, de tempos consideráveis, né, de períodos históricos. É como se fosse uma passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, porque começa-se a questionar o poder absoluto do rei. Isso daí vai ressoar lá na Revolução Francesa, já do final do século das Luzes, né, que é o século XVIII, e vai ser muito importante para se definir o que é Idade Contemporânea. Uma idade em que os ideais iluministas estão em voga, enfim, a liberdade humana, né, os direitos naturais, a propriedade privada, como nós vimos inclusive naquela nossa aula ao vivo pelo Zoom, tá? As doutrinas apresentadas no segundo tratado, que é a obra principal do John Locke, tornaram-se a base da filosofia política e social inovadora e revolucionária no sentido de atender aos anseios da burguesia, principalmente pelo fato de fazer ampla resistência ao absolutismo. Isso é super importante durante gerações, tá bom? Para Locke, o trabalho é a origem e a justificação da propriedade. Com a intenção de levar adiante suas ideias políticas, Locke recorre ao argumento contratualista, em que descreve o homem em um estado de natureza e posteriormente justifica o estado por via de um contrato. O que ele tem em comum tanto com Rousseau quanto com Hobbes é isso daí, tá? Na descrição de homem em estado de natureza, Locke afirma a percepção dos direitos naturais reconhecidos no direito à vida, à liberdade e à propriedade, tá? Você não pode tirar a vida de ninguém, isso é um direito natural. Lembra lá quando eu falei para vocês de direito natural, tá bom? Você não pode tirar a liberdade de ninguém, direito natural. E outra coisa muito importante no liberalismo, você não pode tirar o direito natural à propriedade privada. Isso é inalienável. É natural que o ser humano tenha uma propriedade, algo que ele vai dizer que é seu, tá bom? No próximo vídeo, segundo vídeo aqui do dia 12 de maio, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Até lá!